Se você está cansada de ser usada, desrespeitada e não sabe por que isso acontece contigo, fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos ver 5 maneiras de agir que dão a permissão aos outros de nos desrespeitarem. Olá, mulheres guerreiras, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar do desrespeito, porque eu sei que muitas de vocês já estão cansadas de serem desrespeitadas, de não se sentirem importantes. E infelizmente, as pessoas que nos desrespeitam são as pessoas que vivem mais próximas de nós. São os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho e os nossos amigos. Se você gostou do tema de hoje, já deixa o seu like. Quando nós não estamos contentes com uma situação, nós esperamos sempre que seja o outro a mudar. Mas a verdadeira mudança, ela acontece dentro de nós. Porque nós transmitimos aos outros aquilo que nós somos, nossa maneira de ser, de agir e de pensar. E lá fora tá cheio de gente folgada e quer somente aproveitar da situação. Por isso nós temos que prestar atenção na nossa maneira de agir, que muitas vezes dá permissão aos outros de superar os limites. E as pessoas gostam muito de aproveitar quando nós fechamos um olho, quando nós deixamos as coisas andarem. Muitas vezes são coisas pequenas, né? Por exemplo, você está conversando, quer ter uma conversa importante, você está falando com a pessoa não está nem aí, ela está olhando para cima, está olhando do lado, está olhando para baixo, ou senão ela te interrompe e sempre não deixa você terminar a conversa. Se você nunca diz nada e deixa sempre as pessoas te interromperem ou fazerem com você aquilo que elas querem, elas vão pensar que você não tem pulso, que tudo é permitido. E elas vão sempre aproveitar de você, elas vão sempre te desrespeitar. Você não pode permitir que os outros façam sempre como eles querem, que eles se aproveitem sempre de você. Eu falo isso porque eu sempre deixei a água correndo embaixo da ponte, nunca dei muita importância. Ah, não, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. E neste deixa pra lá, todo mundo me fazia de gato e sapato. O segundo ponto é o contrário, é quando nós não aceitamos o ponto de vista do outro, nós queremos impor a nossa opinião. E o que é bom para mim pode não ser bom para você, e o que é bom para você pode não ser bom para mim. Então, convenhamos que nós temos sim que respeitar aí a opinião dos outros. Nós não fomos todos educados da mesma maneira, temos valores diferentes, temos prioridades diferentes. E respeitar os outros é a primeira regra para sermos respeitadas. Terceiro ponto é quando você não se considera a pessoa mais importante da sua vida. Mas considerar-se a pessoa mais importante da sua vida não quer dizer ser egoísta, porque cada um tem um modo de ser, tem um caráter, tem a sua individualidade. Então nós também temos que respeitar o outro, sim, ter os nossos momentos, impor limites, mas também respeitar o limite do outro. Quando nós aprendemos a fazer isso aí, é muito mais fácil sermos respeitadas. Se tem uma coisa que faz as pessoas perderem o respeito por você, não acreditar na sua palavra, não dar importância àquilo que você faz, é quando você não é uma pessoa íntegra. Quando você passa o tempo aí fazendo fofoca, criando confusão, que chega sempre atrasado, que fala as coisas e nunca cumpre, que faz tudo meia boca. Isso faz sim que as pessoas não acreditem mais em você, que elas perdem o respeito por você. E nem sempre nós somos uma pessoa íntegra. Nós temos comportamentos enraizados dentro de nós e agimos em automático e nem percebemos. Por isso é importante nós nos conhecermos e de vez em quando, né, dar aí uma olhadinha, nos auto-observarmos para ver como é que nós nos comportamos com as pessoas, qual é o nosso modo de agir, qual é o nosso modo de comportar. Principalmente quando tem uma situação que nos está incomodando, para entender essas dinâmicas internas que nos fazem também ser desrespeitadas e cortar o problema aí da raiz. Eu já falei muito de autoconhecimento aqui no canal, tem uma playlist completa, vou deixar aqui no card. E bora lá falar de um outro comportamento que infelizmente nós mulheres somos campeãs, que é não cumprir as promessas.
Gente, quando nós abrimos a boca, nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós falamos, porque os outros estão ouvindo, ó, e as pessoas não perdoam. Sabe aquelas coisas ali que a gente fala dentro de casa, né? Oh, vocês vão ver, segunda-feira eu vou ir pra academia. Ah, mas eu não aguento mais fulana, ela é folgada demais. Ou senão você vai lá na amiga e diz, ah, eu não aguento mais meu marido, ele é abusivo, ele é tóxico. E você conta essa história para ela já tem meses e anos e você ainda está com o marido tóxico, abusivo e nunca deixou. Todas essas coisas vai fazendo você perder a credibilidade. As pessoas não te respeitam mais. E além do mais, quando você promete uma coisa a você mesma e você não cumpre, você vai perdendo a sua autoconfiança, porque nós fazemos promessas a nós mesmas. De repente você fala, não, eu vou começar a ler. Aí você vai na livraria, compra um livro, lê lá um capítulo, algumas páginas, coloca o livro ali. Depois de um mês você se lembra do livro, pega o livro novamente e diz, não, mas agora eu vou terminar esse livro. E você nunca termina. Então essas coisas vão ficando ali registradas na nossa cabeça e a gente vai se convencendo de que nós não somos capazes. A gente vai perdendo a autoconfiança. Então, se você realmente não quer fazer uma coisa, não prometa, não saia dizendo aos outros. Isso vai somente te prejudicar. Você perde o respeito dos outros e perde o respeito por você mesma, porque você diz as coisas e não faz, e isso vai passando, nem você acredita em você mesma. Você pode até estar chateada, porque você diz, todo mundo passa por cima de mim e ainda você vem dizer que a culpa é minha. Infelizmente, sim, gente, porque as outras pessoas, principalmente quem vive com a gente, sabe quando pode passar o limite. Mas agora eu gostaria de saber aí se você se sente uma pessoa respeitada ou se você tem dificuldade de se fazer respeitar. Escreva aqui embaixo no comentário, se você preferir, escreve lá no Instagram que a gente pode conversar melhor. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima.